Ele é sucesso absoluto de audiência na TV, nos livros que escreve, nas postagens que faz nas redes sociais. Quando ele fala, todo mundo fica atento, aprende com o conhecimento especial que ele tem e morre de se divertir com o jeito irreverente de Calbi Peinão, Thiago Pavinato. Oi, ele veio dele oi, mesmo. oi, Bom meninas, dia, tudo bem? bem-vindo. Como é que vocês estão? Nós estamos A minha é ótimos. aquela ali, é. Ah, é? É aquela ali, Fred? É, Já ó, logo tá vendo? Ó, achou. já aprendi. Como vocês estão bem, começando a semana, né? Segundona. Segunda é sempre o pior dia da semana, né? É, né? A gente vem daquela moleza do fim de semana. Mas essa é uma segunda diferente, vai, tem lançamento, né? Tá especial. essa segunda. É especial. É aquela segunda que eu trabalho o quádruplo. Nossa, hoje uma maravilha. a Vivi começa cedo até o arroz secar, você vai, né? Vou até o último freguês hoje. Vamos explicar então direitinho Vamos porque explicar, o explique. livro que estamos lançando hoje aqui embaixo no Conjunto Nacional, no Térreo, na Livraria Drummond, a partir das 18, 19 horas, né? 19 Eu horas. falo 18, que já é para ir chegando antes, porque a fila fica grande, o Térreo do Conjunto Nacional fica uma muvuca, já vai garantindo seu lugar, toma um sorvetinho por aqui mesmo, tem uns petisquinhos, umas lanchonetes. É sempre um passeio gostoso. Eu adoro o Conjunto Nacional, Avenida Paulista. E já vai ficando na fila para pegar um autógrafo no novo livro que Pavivi lança, Nos Anais de Marx, A Trolha do Comunismo Transviado para Encaçapar Idiotes. Pavivi, explica um pouco pra Você gente. sabe que a história desse livro, ela deu uma reavivada na última sexta-feira, né? Eu vou contar para vocês. Mas você falou, tem fila? Da última vez teve. Eu não quero criar expectativa para não ficar chateado. Mas tem uma questão. Se você assinou a Revista Oeste a partir de domingo, dia 16, não ontem foi dia 23, foi no domingo anterior, dia 16. Quem assinou a Revista Oeste no plano anual? 16, domingo, 17, segunda, 18, 19, 20, 21, que foi sexta, 22, sábado, 23, domingo e hoje, dia 24, então ainda dá tempo. Se você assinou a Revista Oeste entre o dia 16 e hoje, no mínimo plano anual, você manda o comprovante da sua assinatura para o e-mail atendimento@revistaoeste.com. É fácil. Atendimento@revistaoeste.com. Coloca lá o comprovante que você assinou entre os dias 16 e o dia 24, plano anual ou mais, e você vai ganhar acesso privativo no lançamento, não vai ter que esperar fila. Seu exemplar já vai estar reservado e você não precisa pegar a fila para pegar a sua dedicatória, fazer sua selfie. Então, se você ainda não assinou a Revista Oeste, ainda dá tempo. 2 presentões, né? Exatamente. Nossa. 3, né? Porque vocês vão estar lá também. Então, aliás, muita gente do elenco vai estar lá no lançamento hoje. Então, é um bom dia para você confraternizar com todos nós da Revista Oeste. Esse livro, ele nasceu de um processo que eu recebi por homofobia. Nossa, Eu recebi um sério? processo por homofobia, E eu disse que essa história se reavivou na sexta-feira porque, do nada, antes de eu chegar no Faroeste, vem uma notícia da Folha de São Paulo, escrita pelo Gabriel Wacker, que eu gosto de chamar de Gabriel Porco. Porque ele é o típico jornalista porco que não liga para a parte para saber o que está acontecendo com a notícia. Ele vai, publica e não liga para as pessoas envolvidas. Isso não é jornalismo, isso é chiqueiro, para quem não sabe. E eu até mandei uma mensagem para ele e ele não respondeu. Um sujeito que ele é um influencer de esquerda, ele tem um canal de fomento ao comunismo. Ele ensina as pessoas como serem marxistas raiz. Comunistaço, você olha lá, é símbolo, é da União Soviética, é a foice com o martelo, é uma coisa muito louca, E certa vez, em 2023, meados de 2023, ele fez uma live e, em resumo, a live dele, ele explicava, ele tem um canal com 500 mil seguidores, e ele explicava que pessoas de direita sequer deveriam ter liberdade de expressão. Não deveriam ter direito de dar opinião em lugar nenhum. E aí ele falava do comunismo, do marxismo raiz e coisa e tal. Eu fiz um comentário sobre ele no Pânico e nos Pingos nos Is. Eu disse o seguinte, porque foi uma coisa que choca, né? Você olhar alguém e querer colocar num plano subhumano
ainda mais num momento como esse, tenso de polarização, em que as pessoas da esquerda elas se vitimizavam, extrema-direita, ditadura, etc. e tal, aparece um sujeito, um influenciador, uma pessoa que se coloca nos holofotes para falar quem tem o lado político da direita não deveria sequer ter o direito de opinar. Aí eu disse o seguinte, bom, é um canal em que ele se diz marxista raiz, em que ele prega o comunismo, e é um sujeito um pouco efeminado. Eu disse o seguinte, eu falei, meu querido, para você ser marxista raiz, para você ser comunista, antes disso você precisa ir para um campo de trabalho forçado e aprender a virar homem. Porque se você lê a obra de Marx, se você lê a obra de Engels, que foi o parceiro e financiador de Marx, se você lê o Código Penal Soviético, se você lê o maior teórico do direito soviético, que é Pachucanes, se você lê Alain Badiou, hoje que ainda está vivo na França, Zizek, se você ler as declarações da primeira convenção comunista de Cuba, se você ler as atas das internacionais comunistas que aconteceu na União Soviética, lá na Rússia, se você ver as falas de Fidel Castro, a revolução não precisa de cabeleireiros. Daí tem uma frase icônica de Marx que eu considero os gays nojentos. O que eu disse para ele foi o que um marxista raiz diria. O que eu disse a ele foi o que qualquer Estado comunista diria não, obrigaria você a ir para um campo de trabalho forçado, que era um campo de extermínio. A dessemelhança entre um campo de extermínio nazista e um campo de reeducação, né, que é uma ideia, aliás, da China comunista de Mao Tse-tung, os campos de reeducação. Eu disse nada mais do que a história, do que a literatura, do que toda a literatura comprova. Agora, é difícil você ter acesso a esse tipo de literatura, porque o mercado literário, o mercado universitário, o mercado de educação, os escritores, os cantores, os poetas, todos eles são enfeitiçados por essa questão do marxismo. Então esses horrores eles foram sendo deixados de lado. E aquilo que não se escreve não se registra. Então eu tive um trabalho danado de retraduzir obras de Marx, retraduzir cartas de Marx, retraduzir cartas Só de você Engels. mesmo. E através de todo esse trabalho eu escrevi esse livro que se chama Nos Anais de Marx. Tanto é que esse sujeito, ele me processou criminalmente por homofobia, né, por injúria racial, né, que é a modalidade da homofobia, e perdeu. É claro, o juiz ele sequer marcou audiência, que tanto o juiz quanto o Ministério Público de uma vara criminal aqui em São Paulo, eles viram o tamanho do absurdo que era um pedido de um sujeito que, sendo ele uma pessoa famosa no meio da esquerda, tendo 500 mil de seguidores, isso só no YouTube, se você somar as outras redes sociais, ele tem mais, que é uma voz, que é um influenciador, que faz a cabeça das pessoas, pregando ódio a pessoas que têm uma orientação política diferente da sua. Ele sim deveria estar sendo processado. E ele sim, exatamente, ele sim deveria estar sendo processado. E ele dizer que foi injuriado. Imagina, quando aconteceu isso de eu falar, né, passar o videozinho dele, ele até ficou feliz, fez até vídeo. Olha, ele dava risada, etc. Deus. Ficou uma coisa totalmente empolvorosa, né? Olha, estou aparecendo na televisão, estão falando de mim. Aí ele processou por injúria, tomou uma lapada, mas aí o que ele fez? Como a Jovem Pan ficou acuada naquela questão da homofobia, que a mãe do Paulo Gustavo aventou, falou que o Emílio Surita teria sido homofóbico com o Marcelo Cosme, e o Emílio Surita não é nada homofóbico. Trabalhei com ele, convivo com ele. Imitando o jornalista da Globo, e consigo dizer com absoluta certeza que não há homofobia. Mas como a emissora recuou, esse influenciador, que é um pilantra, na verdade, eu nem cito o nome dele no livro, e nem vou citar aqui para não dar audiência, mas esse pilantra, ele viu, e o que ele fez? Ele processou a Jovem Pan sem processar a mim, só a Jovem Pan, no civil. E não contou essa história, não contou essa lapada que ele levou no penal. E no civil,
na primeira instância, ele acabou ganhando, né? Saiu todos os jornais de esquerda colocaram, né? Jovem Pan é condenado a pagar R$40 mil a influenciador de esquerda por fala homofóbica de Pavinato. Em primeiro lugar, a fala não foi homofóbica, tem a sentença criminal, da qual ele não recorreu. Então é uma sentença transitada em julgado. Então a minha fala não foi homofóbica, foi uma fala acadêmica. Esse livro vem para comprovar, porque ela é acadêmica, é científica, baseada na literatura. E, é claro, ele é um influenciador. Ele se colocou, né, no debate público. Ele se enfiou debaixo do holofote. Agora ele quer ficar recuado e ter as benesses de alguém que não está no debate público. Então, esse livro... Aliás, eu quero até agradecer o Gabriel Porco, Gabriel Wacker, da Folha. Pela ideia. Né, aos jornalistas e jornalistas Inspiração. do Diário do Centro da Mediocridade. Não, é Diário do Centro da Merda. Não, é Diário do Centro... do Muqui, Diário do Centro do Mundo, é isso aí, que falaram que a Jovem Pan foi condenada por minha fala homofóbica, também não entraram em contato comigo, e no Faroeste, na semana passada, eu dei o número do processo para quem quiser ver a sentença de que a fala não é homofóbica, a fala é pura expressão de liberdade de expressão e mais, pura expressão da liberdade de expressão científica, analítica, porque tudo que eu falo se embasa. Então aí eu escrevi, antes mesmo de saber desse processo contra a Jovem Pan, e eles também não me ligaram para saber, né? Eles tocam o processo. Eu acho o seguinte, quem não tem culhão para aguentar a liberdade de imprensa, sequer deveria ser imprensa. Essa é que é a grande verdade, porque é um desserviço à imprensa como um todo. Quando nós temos uma imprensa que não sabe lutar pela sua liberdade, é melhor que ela não exista. Porque quando a gente tem uma frouxa, essa frouxidão, essa covardia, ela vai contaminando o resto. E não porque o resto se sente engajado em ser covarde, mas porque isso encoraja aqueles que querem calar a imprensa livre. E não existe imprensa se não for livre. Não passa de propaganda e publicidade. Mas antes de saber disso, escrevi nos Anais de Marx, que é a minha defesa nesse processo. Que legal. É a minha defesa nesse processo. E eu começo fazendo uma introdução falando do comunista de Taubaté. O comunista de Taubaté não tem nada a ver com Taubaté, né? Acontece que Taubaté tem aquela personagem que é a grávida de Taubaté. Inesquecível caso. E eu... Quantos bebês ela falou que ela tinha, gente? Acho que eram trigêmeos. Trigêmeos. Tem aqui Quatro. Logo na... Ela estava gigante no programa na Record, enganou todo mundo, pegou doação de fralda. Quadrigêmeos, com uma barriga postiça. Eu até escrevo, né, na entrada do livro, né? Condenado Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato, ele tem sido o autor que mais surra tem levado do politicamente correto. Né? Se diz que Monteiro Lobato é racista, se diz que Monteiro Lobato é higienista, se diz que Monteiro Lobato é eugenista, se diz tudo de Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato é de Taubaté, para quem não sabe, ele nasceu em Taubaté. E a obra do Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, é uma delas, que tem sido reescrita, né, ao sabor do politicamente correto, agora que completaram-se 70 anos da morte, porque os direitos autorais funcionam assim. Quando o autor morre, cessam os direitos autorais. 70 anos após a morte do autor. E a obra, então, do Monteiro Lobato começou a ser reescrita com base no politicamente correto, que condenou Monteiro Lobato. Aí eu falo, condenado Monteiro Lobato pelo espasmo cerebral coletivo da cultura politicamente correta, levanta-se a grávida de Taubaté, ao se passar por gestante de quadrigêmeos com uma barriga postiça de silicone, com enchimentos e munidas de um ultrassom alheio, que ela usou um ultrassom de outra pessoa. Ela participou de diversos programas televisivos e arrecadou doações de toda espécie. Diferentemente do também taubateano Monteiro Lobato, a grávida de Taubaté não foi condenada por ninguém, nem pela justiça. Se ela nada foi capaz de parir, mandou a quem os pariu seus benfeitores e, com absoluto êxito, reduziu o folclore brasileiro a brasileiro folclórico.
Taubaté torna-se a capital nacional do faz de conta. Um reinado no qual, ao som de O Ciclo Sem Fim, quem viu Le Rei Leão, a musiquinha, ao som de O Ciclo Sem Fim e no papel do sábio babuíno Rafiki, Paulo Freire surge no topo da Pedra do Rei e em suas mãos ainda coloridas de vermelho em virtude do ritual da unção, ergue e expõe para que todos os animais da savana venerem o fantasioso fruto do ventre da grávida de Taubaté. O comunista de Taubaté, que a gente vai desmascarar nesta hora. Sensacional. Você tem uma cultura impressionante, viu, Pavio? O pessoal dizendo aqui, você deixa essa gente de joelho com a sua sabedoria e conhecimento. É uma agressão para esses hipócritas. Estão falando em inveja também. E o livro é dedicado a Clodovil Hernandes? O livro é dedicado ao meu querido amigo, ao meu saudoso amigo Clodovil Hernandes. Né? Eu sempre dedico o livro para alguém. Comentar sua ligação com o Clodovil? Olha, eu era amigo do Clodovil, mas não era um amigo de muito tempo, porque eu quando conheci o Clodovil, ele já estava na casa dos 60 anos. Né? Foi logo antes dele concorrer e ganhar o cargo de deputado federal em Brasília pelo estado de São Paulo. Então, o pouco que eu convivi com ele, aprendi muita coisa com ele, porque a gente aprende muito com quem viveu épocas mais difíceis que a gente. Não só pela questão de ser homossexual, porque ser homossexual hoje é uma coisa quase que obrigatória. Na época dele era uma coisa proibida. Nossa, e ele deu a volta por cima de tudo isso e foi o primeiro apresentador de TV abertamente gay do Brasil. Estou falando abertamente gay. Aberta não, escancaradamente. E com aquela personalidade, reverência com aquela toda. Personalidade forte. Ninguém podia mexer com o Clodovil, ele não levava desaforo nenhum para casa. Nenhum. Então a gente aprendia muito com o Clodovil, demais. E eu dediquei esse livro à memória dele. No livro anterior do Lampião, eu dediquei às minhas duas professoras de história. Uma adorou, a outra, óbvio, que é totalmente marxista. Ela odiou. Ela odiou, mas fica aí. Ela não é porque ela é marxista que ela não ajudou a despertar em mim a paixão que eu tenho por história. Né? E esse é a memória do Clodovil. E eu coloco aqui como frase, né, como epígrafe do livro, uma fala dele, aspas. Não sou incauto como o presidente Lula, que chegou ignorante ao poder e misturou álcool a tudo isso. Fecho aspas. Que bom. Clodovil Hernandes. Seria perfeito ainda hoje. Clodovil, olha, eu fico falando. Eu queria que o Clodovil tivesse vivo. Também. Só para ouvir o que ele tem a dizer da Janja. Mas você viu que a Gleisi agora quer que ela tenha um cargo oficial para poder exercer a política, ter um gabinete, tudo Já direitinho. demorou, nós estamos entrando no terceiro mandato. Com tudo que ela Nós estamos aplica, entrando né? no terceiro ano do terceiro mandato Terceiro deste ano do homem. terceiro mandato. E ela já passou mais da metade, como Matthew Broderick, curtindo a vida adoidado, né, sem nenhuma transparência. O que você acha que foi o quiz da Paula Camacho que ela fez? Por que que Janja acabou ficando uma semana sem compromissos por lá? Eu desenvolvi três respostas para isso. A primeira é que ela foi... Lá no Japão? Porque ela foi ao Japão, sem agenda, e ficou lá uma semana zanzando. Janjando. Janjando por aí. Exato. E eu já desenvolvi 3 opções. A primeira é que ela foi fazer turismo mesmo, uma semana antes. A segunda opção é que ela iria junto com o presidente Lula, e quando chegou lá, viram que ela estava sozinha e desmarcaram tudo, e ela ficou sem agenda. E a terceira é que mentiram para ela para despachar ela mesmo uma semana antes. Eu não sei. Cada um sabe, olha só, cada um tem a cruz. Cada um sabe da cruz que pode carregar. Falando um pouquinho mais sério. Eu acho errado, porque eu queria saber quem é que pagou a viagem da Janja. A gente sabe quem pagou a gente. Tá fechado, né? Aí vem um vereador de lá, de Curitiba, acho que foi o Guilherme que entrou com essa ação, achei o máximo a ação dele, e vem a PGR, porque a PGR, né, é uma coisa estranha, mas a PGR diz que a ação tem que ser fechada, porque ela não tem provas suficientes, é óbvio, tá em sigilo! Tá em sigilo os gastos. Tá em sigilo! Que feio, hein, pôr sigilo nisso? É uma coisa ridícula, e eles tratam a gente como se a gente fosse débil mental. Da mesma maneira, o Alexandre de Moraes dizendo para os denunciados, os últimos denunciados da PGR, vocês tiveram acesso a todas as provas.
Não, não foi. Não, eu dei acesso à integralidade dos autos. Ok, e aquelas provas que não foram juntadas aos autos? Porque tem provas do inquérito que não foram juntadas aos autos. E as provas do inquérito, qualquer parte, Tem que ter. ainda mais um denunciado, tem que ter acesso. Então não é porque eu falei, escrevi com um papel no timbre do judiciário que aquilo é verdade. Não, isso é covardia. E é o que o PGR fez com a ação do Guilherme. Não tem provas suficientes. Eu me pergunto, essa técnica de se fazer de imbecil é a nova modalidade de fazer política? Isso me preocupa, porque nós temos uma população que não é educada, no sentido formal, para compreender aquilo que acabou de ler. Se a gente colocar na ponta do lápis, não me espanta. Os índices oficiais falam em 75%. Mas não me espantaria se fosse 80% o percentual de brasileiros que não consegue ler e entender aquilo que acabou de ler, ou são analfabetos ou são analfabetos funcionais. Meu É uma coisa instigante. E vender livros nesse país, portanto, é algo difícil. É. E fazer surgir coisas que não estão na literatura é algo mais difícil ainda. Só para eu encerrar, quando eu escrevi o livro do Lampião, o da Silva, Grande Fake News da Esquerda, que era desmontando. Absoluto. Graças a Deus foi um dos maiores best-sellers do país, na Parabéns, realidade. viu? E quando se pergunta ao ChatGPT hoje se Lampião foi um herói, ele diz que sim, mas aí ele é obrigado a passar pelo meu livro, porque não tinha nada registrado, compilando tudo Que excelente. que de mal o Lampião fez. Então você quebra uma mentira que foi criada e que vinha sendo perpetuada. A mesma questão é a questão do comunismo transviado. Vamos perguntar se o É a comunismo questão- é homofóbico Exato. e vai ter que dizer então. Você vai para a parada, você vê comunismo, não, coletivo LGBTQIAP+, comunista. Aí você fala, como é que pode uma coisa dessa? Muito Não pode. importante Aí esse você vai trabalho. procurar uma obra, não tem. Então tá aqui uma primeira obra para quando vocês forem confrontados, né, da bondade desse senhor chamado Marx e desses senhores comunistas, você ter na ponta da sua língua o que responder. Eu já vou, inclusive, ó, corta pra cá. Vamos ninguém todos tá dedilhar vendo. os anais de Marx. Opa. Esse é seu, não precisa Não colocar. precisa, não? Esse é seu. Obrigada, quero Este é da autógrafo. Paula. Tem uma moça Obrigada. perguntando que mora em Este é Lisboa, da se Marina, ela mas tem é o como seguinte, comprar. eu não vou dar dedicatória Tem que aqui, ser lá. só lá. Não, no- sim. Justo. Hein, Pavivi, tem uma moça perguntando aqui, eu moro em Portugal, vou procurar o seu livro nas livrarias daqui de Lisboa, será que encontro? Não Não? encontra. Tem como Era comprar do pra Brasil? encontrar. O livro do Lampião, aliás, a Almedina, que é dona do selo Edições 70, que é uma das editoras mais tradicionais de Portugal, no do Lampião ainda era, o selo aqui no Brasil fazia parte do grupo familiar lá em São Paulo. Não mais. E muita gente eu fiz um lançamento em Lisboa, eles imprimiram um número ridiculamente menor, justamente por se tratar de um livro que não canta na cartilha do marxismo. Então eu duvido muito. E já tem um monte. Que as edições 70 vendem, embora ele possa ser vendido. Já tem um monte de gente falando aqui, já tem o seu livro, hein? Ó, Isabela Cristina, Outros, né? Fortaleza Te Ama, seu livro já é um sucesso. Vera Oliveira, eu quero. Mecânica, já comprei. E tem um montão de Quantos mensagem aqui livros falando que já já tem o seu livro. Eu não sei. Não, ainda sério? Não faço Já ideia. perdeu as contas de quantos? Não, quantos Não. livros você já escreveu? Eu já escrevi, Com este é o? com este é o 9º. Nossa, o nono, né? Esse é o 4º dos livros não jurídicos. Né? Os demais são livros... Que são esses que a são nossa livros de audiência mais direito. curte, né? Os outros são mais específicos, mais técnicos. Pra gente encerrar, a última questão rapidinho, Vamos por causa lá. do tempo. Claro. Muita gente perguntando se você não se envolveria na política para Não. tentar... Não mesmo? Não. Senador Não, porque 2026. acontece o seguinte, essa resposta eu vou lhes Sabe dar. que você seria eleito, né? Mas não é essa a questão. A questão é, eu trabalho na imprensa, eu trabalho na mídia, minha cara está na câmera. Para eu poder ser candidato a qualquer coisa, eu preciso ficar 6 meses sem trabalhar. Quem é que vai pagar minhas contas por 6 meses? Essa é uma pergunta que eu tenho que me fazer, em primeiro lugar. Segundo, eu fico 6 meses sem trabalhar. Quem é que me sustenta? Você conseguiria ficar 6 meses sem trabalhar? Eu não posso, eu não tenho condições. E depois, eu não tenho padrinho em partido político, eu não tenho certeza
De sigla posso até ter, mas campanha custa caro. Uma campanha para senador custa mais caro ainda. No estado de São Paulo, a cifra, ela é a maior cifra do Brasil. Não sabia. Então, como é que eu vou financiar, já que eu não sou filho de ninguém, não sou afilhado de ninguém? Existem essas barreiras, né, para você conseguir alguma coisa. E a mais crítica é como é que eu vou ficar 6 meses sem trabalhar. E o trabalho que você faz na televisão aqui na Revista Oeste é muito importante, realmente a gente sentiria muita falta e já é um caminho de ajudar e muito Exatamente. o Brasil. Parabéns por Muito tudo, obrigado. por esse lançamento. Já já a gente se vê mais tarde, então, lá embaixo. Mas hoje, às 2h tem o Faroeste Tem, normal. é claro, tem o Faroeste normal. E às E 19... corre pra Sinal Oeste que ainda dá tempo de ter Corre, a até às especial 16. e um até às exemplar 16. reservado. Hein? Exatamente, exatamente. 19 horas, Drummond Livraria, Conjunto Nacional, que fica na Avenida Paulista, bem na esquina com a Rua Augusta, é o quarteirão inteiro. Mas se você parar, tem ponto de ônibus, tem metrô na frente, é super fácil. Paulista com Augusta, Conjunto Nacional, Livraria Drummond, a partir das 19 até o último freguês, né? Ou até acabarem as os livros, que edições, foi né? o que aconteceu no último lançamento. Quanto Então, rodou. corra. Deixa eu dar um recado rapidinho aqui, a gente já encerra o programa. É um recado sobre saúde, sobre um suplemento que pode fazer você se sentir muito melhor, mais bem disposto, com mais energia, força. Chega de dores crônicas, costas, ombros, joelhos, articulações, as reclamações são sempre bem parecidas. A Vitai Gold apresenta o multivitamínico Vitai 7.1. Muito bom, desenvolvido especialmente para quem tem mais de 50 anos. Trata-se de um suplemento especial que une 7 ingredientes de altíssimo rendimento. Magnésio para estrutura óssea, cúrcuma para aliviar dores, creatina, todo mundo comentando da creatina, fortalece músculos, dá força, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Belo pacotão, né? Quantos benefícios! E você pode e deve consumir o Vitai 7.1, inclusive junto com o Ora Pronobis, que você já conhece, já está acostumado. E tem promoção para quem acompanha o Oeste? Claro que tem. As 100 primeiras ligações ganham 70% de desconto e a versão do Ora Pronobis solúvel é novidade em pó para você experimentar. Não acabou não, porque ainda tem um presentão para você que adquirir o seu suplemento hoje, uma câmera Wi-Fi. Tem que ser as primeiras ligações, hein? Aproveite e ligue agora. Vitai 7.1 é 100% natural. 0800 291 2200. Comece logo a colher os benefícios do suplemento, do uso do produto. Mas olha, tem que ser garantia da empresa Vitai Gold. Eu repito o número 0800 291 2200. Ligue e saiba mais. A hora, 12h03, a gente tem que se despedir. Boa estreia hoje, então, lançamento. Obrigada por ter vindo aqui no programa, viu? Depois veja quantas mensagens carinhosas. Pode deixar. Volta outras vezes para Volto, comentar claro, com a gente sempre, sobre política sempre, também? sempre. Porque hoje a gente acabou ficando mais em cima do livro. Tá? Ótimo muito dia. obrigado. Parabéns pelo trabalho. Nossa admiração aqui. Um beijo enorme. Marina Sucesso. Helena. Valeu.